Boa tarde, é com alegria e com aquela emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Técnico aqui da Rádio Tupãssi está com essa super competência do nosso amigo Sidney Coechão. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade do nosso amigo, o técnico em TI, Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 25 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema super interessante. Estaremos falando sobre o duelo nos tempos atuais. E de onde provém os duelos? Ainda vemos essa prática nos dias atuais? E também, esse duelo nos tempos atuais, eles acontecem com regularidade. Vimos esses duelos na política, duelos nas questões religiosas e também nas redes sociais. Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando este interessante tema hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Paulo Ferreira. E desde já convidamos você, amigo e amiga ouvinte, que possa acessar a nossa página no Facebook. Basta só colocar lá no Facebook Terceiro Milênio, dá uma like que você estará assistindo a esta interessante entrevista ao vivo e a cores. E aqueles que estão nos assistindo pela página do Terceiro Milênio no Facebook, convidamos também que deixe a sua like, deixe também a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz a alegria, o entusiasmo, a força, a energia, para que a gente possa continuar firme com a missão confiada a nós. E a gente também comunica que você também pode ouvir a Rádio Tupãssi, o programa Terceiro Milênio, né, nesses modernos smartphones. Basta só ir no Play Store, colocar lá Rádio Tupãssi, baixar a Rádio Tupãssi pelo Play Store, que você estará ouvindo a Rádio Tupãssi e também ouvindo o programa Terceiro Milênio, nesses modernos smartphones. E o programa também está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupãssi.com.br. O duelo nos tempos atuais, este interessante tema, estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o presidente do Centro Espírita Djalma de Matos, Paulo Ferreira. Paulo, que alegria, que satisfação te receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Nossa, muito boa tarde, nossa imensa gratidão à área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, na direção do nosso querido amigo Edenir Borges Madeira, o nosso especialista em técnicas eletrônicas, né, o seu Cláudio Leão. Nossa, muito boa tarde às almas amores administradoras da Rádio Tupãssi, da Liga Espírita Pelotense, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Luciano Pavarotti Pelotense, né? Nosso muito boa tarde. Até onde alcançarem as ondas vibracionais desse programa, nosso desejo de muito bom alvitre, naquilo que possamos contribuir de clareza para entendimento dessa temática. Muito boa tarde a todos. Então, Paulo, hoje vamos falar sobre o duelo nos tempos atuais. Vamos duelar então, né? Vamos que nosso duelo seja para o bem, né? Que seja para o bem. E deve ser sempre assim, né? Que as nossas ações sejam sempre no bem. Paulo, para nós entendermos, de onde provém o duelo? Vamos trabalhar primeiramente com o Livro dos Espíritos, né? Para podermos compreender origens, é sempre importante aportarmos-nos às obras básicas, para que eles nos ajudem a elucidar essas questões intrincadas do espírito reencarnado ou da alma, como preferirmos.
Em O Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 2, a parte segunda trata do mundo dos espíritos ou mundo espírita, né? E a parte segunda também vai desenvolver uma temática alusiva às encarnações, onde Allan Kardec vai perguntar acerca do objetivo da encarnação, e na questão 133, ele pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? A resposta dos imortais é: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Sublinhamos duas palavrinhas: simples e ignorantes. Vamos complementá-la com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Só para fazer uma lembrança, uma rememorização, o Livro dos Espíritos é de 1857, do mês de abril. Estamos quase visitando esse mês, né? O Evangelho também é do mês de abril, porém, do ano de 1864, quando da sua primeira edição, convém dizer, né? Que o título, na verdade, nem era Evangelho segundo o Espiritismo. Era a imitação do Evangelho, que perdurou até 1865, definitivamente em 1866, então a terceira edição, oficializou o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 12, Allan Kardec se propõe a desenvolver o que poderíamos denominar-lhe de o terceiro mandamento revelado por Jesus: amai os vossos inimigos. É aí que nós vamos encontrar o desenvolvimento deste capítulo, e os itens 11 a 15, com uma nota, ele aborda o duelo. E no item 14 diz ele: que juízo farão de mim? O Espírito Francisco Xavier, em 1861. E depois conclui: o vosso orgulho se sente ferido. Que é que nós deduzimos desta leitura para responder a pergunta? Repetindo a pergunta: de onde provém o duelo? Ainda é das origens primeiras da nossa ignorância, né? Ainda continuamos padecendo os efeitos da ignorância, e muito trabalho precisa ser realizado para que consigamos bem dominá-la. Por isso é que nós ainda duelamos, porque quando a gente historicia o duelo, eles provêm dos reinos animais. Se a gente lembrar, os animais duelam para disputar uma fêmea. Os animais duelam para disputar um espaço, a liderança do grupo, e assim por diante. Esse duelo vem viajando das épocas bárbaras ou barbárias até o presente momento. E aqui nós temos mais um coadjuvante para entendermos o nascedouro dele. Além de a gente ainda continuar ignorando, e não sendo aqui ignorância sinônimo de maldade, de desconhecimento, ou de não aceitação, poderíamos dizer, de rejeição do conhecimento adquirido, é que a gente também tem o fortalecimento do meio, né? O meio é muito propício para que a gente desenvolva as nossas ações, muitas vezes duelando desfavoravelmente, conforme o amigo apresentou no início, né? Porque quando se trata de simplicidade, o duelo passa a ser bom. É necessário duelar no bom sentido, que é para conquistar espaço para o bem, para as virtudes, para as qualidades morais, para o campo onde vai se assentar o sentimento de bem da paz. Então, Paulo, lhe pergunto, diante dessas duas reflexões tão importantes, ainda vemos essa prática do duelo em nossos dias? Ainda a gente vê essas práticas desse duelo? Pois é, gostaríamos de responder que não, né? Adoraríamos responder que não, que já foi extinto, que já está, o país, o mundo, o planeta já está livre. Mas vamos buscar o dicionário Francisco Fernandes, o dicionário contemporâneo brasileiro. Gostamos muito de fazer desenvolvimento de entendimento de questões, de palavras, tendo o apoio desse dicionário, ano de 1969, a segunda impressão, a sétima edição. É sinônimo de duelo, até para a gente ter um melhor posicionamento acerca do que estamos desenvolvendo. É o combate entre duas pessoas com armas iguais.
Aqui não se está fazendo referência à arma de fogo, armas que explodem ou não. São armas, pode ser arma branca, pode ser arma de qualquer cor. Desde que seja um instrumento que sirva para, levando o duelo para o sentido prejudicial, destruir o seu semelhante, ou conquistar espaço com a derrota do semelhante de forma indevida, aí se assentam os duelos. Por si mesmo, essa colocação do dicionário já nos responde que sim, né? Afirmativamente. Que os duelos ainda vigem em nossa sociedade e com muito grande abundância. Até porque se ele se assenta suas bases, o seu desenvolvimento na luta entre duas pessoas com armas iguais, não precisa mais esclarecer, né? Porque a palavra arma em si mesmo já responde. Mas nós vamos buscar mais um apoio aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo. No item 13, um espírito protetor, em 1861, portanto 3 anos antes do lançamento primeiro da imitação do Evangelho, ele nos diz que é uma das instituições bárbaras que ainda reinam na humanidade. Portanto, aqui o sentido de duelo é realmente o duelo destruidor abusivo. Porque nós sabemos que com a legislação moral que o Espiritismo nos ensina, a lei de destruição que nós aprendemos, ela não corrobora com a destruição abusiva. É a destruição natural, que é um processo transformacional de elementos, de situações, de seres, de contingentes e assim por diante, para melhorar as bases e os fundamentos de novas oportunidades, de novas propostas de trabalho, de novos campos de ações, para espíritos melhores. Por isso que o duelo reina, sim senhor. Então, Paulo, aí eu te faço uma pergunta, Paulo, que nos séculos passados a gente via aqueles duelos que, no século passado, no caso, as pessoas usando uma arma de fogo, né, para se duelarem. Aí eu te faço uma pergunta, Paulo. Como é que são os duelos nos tempos atuais, nos nossos dias atuais de hoje? Como é que são esses duelos? Até complementando a palavra do amigo no início, né? Levando em consideração o passado, o próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma pequena referência a esse tempo, onde as criaturas, antes de saírem do lar, das suas habitações, se precaviam, se premuniam e se municiavam com fardamentas de ferro, inclusive, né? Com escudo e tudo, com lanças. Isso. Imagino, naquela época era o que se considerava hoje arma branca, né? Uma lança, uma arma branca. Ou se fosse o caso, um facão, uma lança, um espeto, poderia ser, né? Na atualidade, nós vamos visitar a terceira parte do Livro dos Espíritos. No capítulo 11, vamos pedir licença para o nosso amigo Elton, né? O amigo veio aqui abordar as leis morais, belíssimo trabalho, e nós vamos apanhar a lei de justiça para podermos dar uma noção de resposta a essa pergunta: como são os duelos nos tempos atuais? Em que consiste a justiça? Em cada um respeitar os direitos dos demais. Poderíamos fazer a resposta com uma outra pergunta: como está a prática do respeito na atualidade? Só uma incitação, né? Na questão 880, Allan Kardec pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, do ser humano? O de viver. Como é que nós estamos vendo esse direito hoje? Como estão os duelos na atualidade? Por aí a gente vai se apoiando na atualidade que a própria doutrina espírita nos traz, salvo o caso que a gente já considerasse ultrapassada, aí outra coisa, né? Brincadeira. Porque senão a gente vai ter que refletir. Algumas questões vêm de apoio aqui para nós podermos melhorar. Se a questão se assenta no de viver, por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que seja para comprometer-lhe a sua existência corporal.
a impressão de que nós, hoje em dia, vivemos à base da violência, alimentando-nos da violência, a sobremesa é violência, onde dormimos é violência, porque é o que evolui na sociedade. Uma vez que a tendência do mal em sobrepujar o bem, sobrepujar o bem, é obnubilar esse campo de ação onde o bem atua. Então, por isso a impressão e a preponderância das imagens, dos relatos, das revelações acerca dessas questões, né? E o Livro dos Espíritos está desenvolvendo esse texto que Allan Kardec propôs aos espíritos superiores, relacionado ao direito de propriedade e roubo. Quando nós ouvimos falar tanto em roubo na sociedade, apropriação indevida, esbulhos e assim por diante. Então aí nós vamos aprendendo que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, em referência a amai os vossos inimigos, também nos ajuda. Dar-se-á que ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e morte sobre os outros? Pergunta do Espírito Santo Agostinho, no item 12, em 1862. Então, assim, a resposta nos traz muito clara que os duelos nos dias atuais estão muito mais perspicazes, estão muito mais atrevidos, muito mais ousados. E essa é uma partícula também lá da questão 932 do Livro dos Espíritos, quando eles nos propõem refletir de que forma o mal se expande na Terra, de que forma essa força de ação quer preponderar e se sobrepor à força do bem. É porque aqueles que a produzem são audaciosos. E muito da potência da sua audácia está, lamentavelmente, na nossa própria omissão. E a nossa omissão ainda é efeito da nossa ignorância, de estarmos muito jungidos e presos às coisas terráqueas. Proteção primeira é para o nosso corpo, precisamos dele para desfilar na vida do mundo. Não sendo assim, como é que a gente vai ajudar a divulgar o bem, a proteger o bem? A esse respeito me lembra muito uma mensagem de Martin Luther King, né? Ele dizia que o que assustava ele não era o barulho dos violentos, mas sim a omissão daqueles que se dizem que são justos. Não, isso não é nada comigo. Mas tu não é justo, tu está vendo que tá acontecendo uma coisa que é equivocada, que é errado. Não, mas não é nada comigo. Então, não vou me envolver. E era isso que preocupava o Martin Luther King, né? Era o silêncio dos justos, aqueles que se dizem que são bons. Sim, a gente... E que não fazem nada contra o opressor, né? Se fôssemos dimensioná-lo, levando em consideração os duelos atuais, nós poderíamos pisar no terreno de um dos mais trabalhosos na atualidade. Aliás, é só um, porque se vai fazer uma relação, o programa não comporta, né? Mas estamos no momento combatendo, ou pelo mínimo fazendo todo o esforço possível para cooperarmos com a nossa partícula no combate à violência contra os espíritos que reencarnaram entre nós e que optaram pela organização fisiológica feminina. Prioritariamente estes. Por que motivo? Porque ao desenvolver-se o corpo desses seres, é por intermédio deles que se fazem os programas das reencarnações. É por intermédio desses veículos é que novos espíritos aportam encostados entre nós. Aliás, nós estamos aqui graças a esses. No entanto, a ação organizada destes duelistas da erraticidade uma parte, que tem a sua sintonia na Terra com outros, fazem que nós tenhamos que trabalhar neste momento essa espécie de duelo. Como são os duelos na atualidade? Essa é uma das faces como ele se mostra. Paulo, e o que pensar do duelo moral, onde as pessoas destroem a outra moralmente? Tem a questão física, mas tem a questão do duelo moral. O que pensar? Que se reflete no psíquico, né? Exatamente. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nosso companheiro da tarde, um deles, aliás, volta a nos propor o amor aos vossos inimigos. E a gente, quando pensa nele, pensa nos de fora, né? Falamos do combate à violência contra as mulheres e os inimigos são os violentos que o produzem. Sem vasculhar o íntimo. No item 15, o Espírito Santo Agostinho, novamente, em 1861,
Ele vem nos dizer que o duelo mental, a prática do duelo mental, trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções de bem e mal. Nós podemos fazer um passeio lá na primeira questão que foi proposta por trabalho. Quando o Livro dos Espíritos nos apresentou o estudo sobre a encarnação, tornou inteligível. Deus cria nos espíritos simples e ignorantes. Quando nós nos decidirmos agir com simplicidade, nos tornamos seres obedientes. Portanto, aceitamos as propostas da legislação divina, conscientes de que é o melhor para a nossa felicidade. Sendo que mais adiante o próprio Livro dos Espíritos vai nos dizer que se nós vivêssemos exclusivamente sob a égide das legislações divinas, nós não teríamos na Terra o que temos. Porém, se nós nos decidirmos viver sob a égide da ignorância, é provável que nós vamos progredir muito pouco, porque vamos nos tornar desobedientes. Vamos provavelmente nos rebelar. E isso é um efeito do quê? Da rejeição. Que leva o homem a praticar o duelo moral. A não aceitação da lei de Deus a conduzir-lhe e a rejeição desta mesma lei. Faz com que você consiga usar dos teus potenciais, que embora Deus tenha nos dotado desses potenciais para progredir, mas alertam-nos os espíritos superiores, que de todos eles habitualmente nós fazemos mau uso, então nós usamos para corromper o semelhante, para comprimir-lhe o psiquismo, reduzir-lhe ao mínimo a capacidade de pensar por si mesmo. Duelo mental. Você induzir as criaturas a crerem que são o que elas não são. A fazerem o que elas não querem fazer. Mas se elas não fizerem, duelo mental. Mas esse duelo mental, ele parte do íntimo. É o próprio ser conflituado e duelado consigo mesmo, exatamente por esses dois fatores. Ser simples na Terra. Lá numa questão anterior foi o Espírito dizer-nos: o que pensarão de mim? Então, do que pensarem algo de mim, eu intermedio a que pensem de outro alguém. Induzem, influenciam, conspiram a favor. E assim nós temos casos, poderíamos colocar como muito lamentáveis, né? Uma vez que foi lançado para as mídias, foi lançado para as redes sociais, foi trazido à baila da sociedade e que serviu de um alerta gravíssimo na época. Uma menina vítima de uma situação de assédio moral que resultou nela interromper a existência do corpo físico. Por que motivo? Porque ela houvera aceitado uma relação de namoro com um companheiro, mas essa relação não perdurou por muito longa. Mas acontece que, intermediando a ela, eles tiveram um conúbio carnal. Eles tiveram uma relação sexual, provavelmente porque a relação estava, até não se pode dizer que estaria, né? Mas pressupondo que estivesse em condições para tal, isto se sucedeu. A relação se interrompeu porque não foi possível continuar, e o companheiro, no duelo mental contra si mesmo, expulcou moralmente esse duelo contra ela, lançando as imagens, porque haviam sido gravadas, nas redes sociais. É o duelo mental. Eu ia te perguntar, tu acabou entrando neste momento do duelo mental, né? O que leva a pessoa a essa prática? É o afastamento das leis divinas? Sem sombra de dúvida, né? Aliás, até porque se você conciliar as duas perguntas, já dá para compreender muito claramente. Sim, a primeira é a destruição no exercício de um potencial moral de que a criatura é dotada.
Mas nós espíritas temos plena consciência de que o nosso potencial moral não é para usufruto de destruição abusiva. É para destruição naquele processo natural de contribuir, de corroborar a que as transformações se operem para o bem do melhor entre nós. O bem do melhor entre nós é o reino de Deus. O próprio Mestre Cristo nos recomendara buscar o reino de Deus que estava dentro de nós. Ele é constituído de virtudes divinas. E uma vez consciente destas virtudes, não devemos de fazer delas mau uso. Para tanto, obediência. A aceitação é uma das formas de exercício da simplicidade. De outra forma, a ignorância toma corpo, toma campo, e aí surge esse chamado duelo mental, onde nós vamos guerrear com os nossos inimigos íntimos. E, na verdade, não é aqui dentro que a gente vai vê-los. É nos nossos semelhantes, fora de nós. Por isso os atacamos muitas vezes de morte. Trata-se sempre de uma criatura fragilizada, né? De pouca capacidade mental, ainda bastante divorciada da legislação divina. Mas aí também nós precisamos ter um pouco de cuidado, uma vez que a gente não é ainda espírito puro. Não estamos na condição de espírito perfeito, como dizemos frequentemente. Nós estamos em trabalho de conquista. E para autoafirmar uma conquista, somente a prática, somente o exemplo, somente a convivência. Na convivência, a inter-relação com todos, equilibradamente. Buscar esse equilíbrio, que nem sempre a gente consegue manter esse equilíbrio. Paulo, eu vou te colocar, eu não sei se está englobado nessa parte do duelo mental, pessoas que se odeiam e pensam mal um do outro, mas é recíproco. Uhum. Estaria englobado nessa parte aí desse duelo mental? Porque a gente também emite energias, né? Nós somos energias. O pensamento é uma energia. E quando as pessoas pensam mal do outro ou da outra, mas o outro também pensa mal da gente e quer o mal da gente, como a gente também quer o mal do outro. Duelo mental. Estaria também englobado no duelo mental? É um duelo mental. É o choque e conflito de pensamentos, né? Quando Allan Kardec estuda em O Livro dos Espíritos a simpatia e a antipatia, depois nós vamos encontrar lá no livro do Espírito Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, o livro O Consolador. Também são perguntas que são direcionadas ao mentor espiritual. E é bem claro, bem inteligível, que a simpatia nasce da combinação fluídica oriunda das belas ações que tenhamos tido em passado, no presente, enquanto que a antipatia é o choque vibracional destas não trabalhadas, das imperfeições que nós ainda estamos compostos e que muitas vezes vibram mais intensamente. Então gera esse fenômeno chamado de simpatia. E até o fenômeno da simpatia gratuita, como se fosse possível, né? Você nunca viu o ser na sua frente, mas não consegue simpatizar da primeira vez que o vê. Isso só pode ser um efeito de relações fluídicas que não se combinam. Descobrir os fatores é um trabalho de cada um de nós. Mas é sem nenhuma sombra de dúvida um duelo mental. Claro. Porque você permanece nesse estado de choque e leva isso para o sono. E trabalha durante o sono, na verdade é trabalhado, né? Pelas personalidades espirituais que se vinculam a nós por intermédio do sono e que vão aproveitar essa qualidade fluídica de que estamos revestidos para se encharcarem. É como poderia se comparar quase aos companheiros quando saem alcoolizados dos seus ambientes de bar, né? Encharcados fluidicamente. Revitalizam-se para poderem continuar na nossa sintonia, impedindo-nos de conseguirmos a transformação necessária e manter esse conflito por muito mais longo tempo até se transformar em inimizade. Tu relata essa questão do sono, né?
quando nós estamos dormindo, é óbvio que há momentos que a gente vai sair do corpo. Essas pessoas ao qual essas pessoas ao qual eu tenho ódio, mas ela também tem ódio de mim, a gente se encontra também na espiritualidade durante o sono? Poderemos. Poderemos, no caso, não que eu não posso afirmar, mas há grande possibilidade. Poderemos, porque a gente precisa compreender que também durante o sono a gente não está sozinho. Claro. Embora estejamos acompanhados dessas personalidades que tentam nos envolver nas suas vibrações, no intuito de nos conduzirem a um processo obsessivo irreversível, nós também temos o apoio dos mestres e as almas amores que nos dirigem. Aquelas que nos embalam o cronograma evolutivo estão apostos para trabalharem conosco de forma que a gente vá aos poucos se conscientizando da necessidade de ir trabalhando e transformando e reduzindo esse padrão vibracional como forma de ir reduzindo essa ligação, esse elo fluídico ou energético, como preferirem. Essas almas estão mais atentas do que nós. Agora, se nós preferirmos agir pela ignorância, nós vamos permanecer. Se nós nos tornarmos um pouco mais maleáveis, optar pela simplicidade, a gente vai ceder. Abre campo para os benfeitores trabalharem igualmente, afastarem um pouco mais o oponente, né? Mas quando retornarmos à sintonia do físico, aí tem mais um trabalhinho, a influência do meio. Além da vibração terrena, a vibração do ambiente doméstico, a vibração das relações. E aí chega lá o fulano para incendiar, o beltrano para fomentar. O trabalho vai continuar. Aquele trabalho de redução na vinculação que os benfeitores conseguiram durante o sono, ele poderá se reintensificar durante o dia. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, na verdade. Mas a carne é fraca. O fogo parece que está quase se extinguindo, aquele fogo, e chega alguém, mas o fulano não sei o quê. Parece que assoprou o fogo para que viesse aquela labareda, né? Belo exemplo, né? Belíssimo exemplo. Lembrando os nossos benfeitores dos corpos de bombeiros, né? Uma simbologia muito bonita mesmo, muito passível de ser compreensível. Como o meio também nos influencia, né? Sim. O meio que nos coloca, né? Exato. Paulo, o que pensar, por vezes, dos duelos, das torcidas futebolísticas, também das questões políticas, religiosas, dos duelos do posicionamento radical, das diversas ideologias, duelo também no trânsito, porque o trânsito, meu Deus, né? Meu Deus. Temos também, por vezes, duelo no trânsito. A gente também tem visto pelos noticiários duelos de gangues, das redes sociais, que agora há pouco ainda colocou, né, que coloquem muitas vezes imagens para denegrir certas pessoas. Duelo também nas redes sociais. E que, por sinal, né, e a gente já tem essas notícias, né, essas informações, tem pessoas que estão se suicidando. Infelizmente. Por alguém colocar algumas postagens, né, acaba tirando a sua própria vida. Sim. Então eu te pergunto, o que pensar por vezes desses duelos, Paulo? Vamos trabalhar... Tem outros, inúmeros, citei alguns, né, no caso, né? Vamos trabalhar do ponto de vista educacional moral. Porque essa questão ela envolve muito o fenômeno denominado de obsessão, né? Nós poderíamos trazer o livro de Hernani Guimarães Andrade, O Diálogo com as Sombras. Poderíamos também trazer o livro Perturbações Espirituais, do querido espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Por intermédio do querido médium Divaldo Pereira Franco. Hernani Guimarães Andrade nos apresenta a organização das trevas. Divaldo Pereira Franco recebe as orientações do espírito Manuel Filomeno de Miranda para nos fazer entender as particularidades das ações desses seres, denominada de perspicácias das trevas. Mas nós vamos trazer uma outra obra para ajudar no entendimento, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos.
nos itens a respeito ao duelo. No item 13, um espírito protetor em 1861 nos diz: tudo se confia à força bruta, em se referindo a gangues, em se referindo a torcidas organizadas, outras naturezas. Infelizmente, mesmo no nosso meio, que deveria de ter um dos mais belos exemplos para a defesa dos ideais legislativos regedores dos países, né, das comarcas públicas, também percebe-se muito a força bruta, mas também se percebe muito a força mental psíquica, da pergunta anterior. Então, o nosso querido evangelizador Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, o pseudônimo dele, na 9ª edição do seu livro Nas Pegadas do Mestre, de novembro de 1995, com a aval da Federação Espírita Brasileira, ele nos apresenta o título A Força do Direito. Desenvolvendo esta temática, ele nos faz uma proposta de reflexão. De um lado, a força do direito, do outro lado, o direito da força. De um lado, os filhos de Deus, do outro lado, as criaturas de Deus. Do lado dos filhos de Deus, a simplicidade, do lado das criaturas de Deus, a ignorância. Para a organização destes grupos, para militarem no mundo e estarem gerando na relação social a perturbação que se gera, não nos parece serem espíritos das legiões superiores, né? Primeira observação. Então, são elementos espirituais direcionados, orientados, muitas vezes nomeados pelos governantes das trevas, para vir reencarnarem entre nós, embora num corpo físico humano como nós, embora seres criados por Deus, destinados ao mesmo fim que nós, o da evolução, desviam-se por obedecerem mais aos ditames da ignorância e tornam-se instrumentos úteis, passivos, dóceis à perturbação, à desarmonia, ao desequilíbrio, gerando essa confusão toda. Por isso, esta imagem na sociedade, embora equivocada, não dá mais para se confiar em ninguém. Ninguém mais é amigo de ninguém. Não tem como mais hoje a gente levar em consideração as pessoas. Já repetimos em outros trabalhos, muito comum. Trabalhos espíritas e a pergunta: vale a pena ser honesto? Os filhos de Deus, que usam a força do direito, que deriva-se da obediência sagrada da lei de justiça, vão sempre agir defendendo o direito da vida. Não é o direito de A, B, C ou D, é da vida. É diferente. A força do direito, muitas vezes, defende direitos individuais, que nós não estamos achincalhando-os, não temos autoridade para isso, não estamos menosprezando-os, mas se formos olhar pelo ponto de vista dos fins, normalmente é mais prejuízo do que lucro. Os benefícios são sempre menos esperados do que os que se deveriam auferir. Onde preponderar a força bruta, o direito se reduz. Porque aí entra em cena a violação. Por isso, avaliando desta forma, a gente avalia um contexto, um âmbito geral, e no particular você entende melhor o porquê da existência desses grupos. Existem outros que o amigo não mencionou, nem... Claro. Muito bem intuído. Aí me veio uma frase, né, do Chico Xavier, né? Ele falava sobre a razão, né, que muitas vezes, pela força, tu tem a razão do teu lado, pela força. Mas Chico sempre afirmava que a razão, que a lei divina sempre estará do lado de quem trabalha, do lado
de quem é do bem. Defende o direito. Embora muitas vezes a gente vê nessa sociedade, né, eu tenho a força, eu tenho uma certa posição, eu faço com que a razão esteja do meu lado. Mas a razão moral sempre estará do lado da pessoa que é do bem. Sem dúvida. Estará do lado de quem trabalha e trabalha para o bem. Responde às ações necessárias, né? Responde. É claro, porque a gente vê, às vezes, no meio da nossa sociedade, que as pessoas falam assim, o mal sempre se dá bem. É o que a gente se ouve, né? Vale a pena ser do bem? Claro que vale a pena. O mal é barulhento, mas o bem é silencioso. Tem muito mais pessoas do bem do que do mal, só que o mal é esse barulho que faz. Né? É a mesma coisa da fofoca, né, Paulo? Também. Está lá o Paulo Ferreira trabalhando, fazendo o máximo que ele pode em benefício do próximo, de uma sociedade melhor, né? Mas não é falado, não é divulgado. Mas o fofoqueiro não perde a oportunidade. Não perde, tu nem sabe o que eu tenho para te contar. O fofoqueiro é barulhento. Muita gente dá mais vazão à fofoca do que aquela pessoa que está trabalhando silenciosamente no bem. Paulo, como eliminar essa prática do duelo, ao qual tu muito bem vem nos relatando? Como é que a gente pode eliminar essa prática do meio da humanidade? Como? Falamos na simplicidade, falamos na lei da justiça, falamos na capacidade de obedecer, de respeitar. Essa questão, o espírito protetor volta também com o espírito Francisco Xavier, no ano de 1861, em 2 itens. Do mesmo capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 13 e 14. No primeiro item, o espírito protetor primeiro nos faz refletir elementos que corroboram para a produção do duelo, sendo eles o estúpido amor próprio, a tola vaidade, o louco orgulho. Então o espírito Francisco Xavier vem nos propor substituí-los pelo amor ao próximo, segundo o mandamento de Jesus, pela humildade, pela caridade cristã, que regulará a conduta dos homens, a conduta de nós todos humanos. O título do capítulo que descende ao duelo, Amor aos Inimigos. Mas percebemos que Jesus é tão sábio que ele propõe o amor ao próximo antes. Se amássemos ao próximo, principalmente como a nós mesmos, não parece-nos que precisaríamos nos preocupar com os inimigos. Mas voltamos a repetir, tanto o próximo não é, quanto o inimigo também não. São questões internas. É você amar as qualidades que você já autoafirma possuir, porque você vive na prática, na interrelatividade, e também não odeia as imperfeições que você já identificou existir e que ainda não trabalhou. Que muitas vezes faz com que você não se sinta confortável na presença de A, de B, de C, de D, na situação A, Y, E. Amor ao próximo. Porque esse exercício vai impedir você de acabar se decepcionando consigo próprio, se desagradando de si mesmo, se entristecendo consigo mesmo, muitas vezes mergulhando num patamar de, diríamos, melancolia. A partir daí você precisaria amar os inimigos. Percebemos que o trabalho é interno para que os efeitos se façam no externo. Assim sendo, a nossa tarefa será uma tarefa mais tranquila, de entender primeiro as particularidades por intermédio das quais o amor se manifesta. Madre Teresa de Calcutá.
mais vale as pequenas coisas com grande amor do que as grandes coisas com pequeno amor. Volta a se repetir que não é o muito fazer que constitui o melhor e o maior de todos os exemplos de amor. Não. Muitas vezes é o que o amigo agora há pouco mencionou, é nem ser visto. Aliás, na coleção da Revista Espírita, tem um caso simplesmente fascinante, né? De um cidadão que desfilou entre nós sem ser notado. Desencarna e no lapso de tempo está anos e anos-luz de distância do planeta Terra. Só uma noção. A humildade que não é você se sobrecarregar daquilo que você não pode conduzir. É diferente. A humildade é uma virtude. Propõe-nos Emmanuel que ao invés de nós reclamarmos, nos lamuriarmos, nos queixarmos de diversas situações, de diversas pessoas, quem sabe pensamos em abençoá-las. Mas a gente pede bênção a Deus, a gente não abençoa muito, né? Não. É muito importante. Deveríamos. Porque o abençoar é a exteriorização do sentimento de gratidão. Claro. Dai graças a Deus por tudo, disse Paulo de Tarso. A consciência de que estamos em um corpo, na condição de espíritos, num plano de expiação e provas, num momento de intensificação vibracional para o assentamento da condição de regeneração. É mais do que evidente que os seres que aqui jazem, direcionados mais pela ignorância do que outra coisa, vão fazer balbúrdia, muita baderna, muita bagunça, muita interferência. Mas o nosso compromisso direto é com Deus. Aí então, Paulo, para a gente eliminar essa prática, no caso do duelo da humanidade, eu te faço uma outra pergunta. A busca pela espiritualidade, por uma religião, ajuda a livrar desse sentimento de duelo, e que por vezes também de revite? Essa busca pela espiritualidade, a busca por uma religião nos ajuda a gente se libertar desse duelo também do revite? Poderíamos usar a expressão cristã: sim, sim, não, não. Sim e não. Porque não basta o acesso a uma religião. Não basta o ingresso a uma filosofia, a uma ciência, a uma arte, a um corpo de doutrina. Qual uso queremos fazer dos seus bens, dos seus valores? Porque em meio a eles nós estamos na condição de usufrutuários, não de proprietários. Ali nós estamos oferindo ferramentas para nos enriquecermos e aqui fora duelarmos o bom duelo. Combater o bom combate, proposta de Paulo de Tarso, né? Depende da forma como nós fizermos uso. Porque senão, se a gente autoafirmar que sim, é mais do que evidente que vão nos perguntar, me desculpe, mas eu vejo nas redes sociais aí espíritas debicando-se. Pode. Tanto quanto religiosos, outras crenças, outras naturalidades, né? A gente tem consciência disto. Mas para nós os espíritas é muito importante a classificação dos espíritas, o livro dos médiuns. Porque ali Allan Kardec apresenta-nos a escala em que nós estamos inseridos. E é certo que nós estamos lá na última, na quarta. Porque o nosso trabalho ele é um trabalhinho muito árduo, muito delicado, repleto de nuances surpreendentes, que muitas vezes se apresentam em momentos que nós não estamos devidamente bem sintonizados. Vem como forma de experimentação. Aqui nós autoafirmamos-nos naquilo que a gente já, para si mesmo, muitas vezes diz que já conquistou, já é o cara. Ou a cara.
Então nós vamos perceber que nesta condição nós temos aqueles espíritas que desde o começo optaram por seguir os caminhos do ideal doutrinário, da obediência à sua fidelidade doutrinária. Temos outros que não deixam de ser espíritas por isso. E às vezes quando as pessoas colocam as mãos na cabeça, mas nem parece que é espírita, não é. Mas é necessário levar em consideração em que escala se encontra. Da mesma forma que nós espíritas, também conscientes da nossa condição imortal espírito, existe uma escala que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100. Ali a gente se situa. Não é para se achincalhar, se acomodar e estacionar. Não é que não possa. Seria o espírita preguiçoso. Mas é para nos auto-identificar ainda o quanto nós precisamos trabalhar. E muitas vezes entender melhor o porquê certas situações apresentam-se aos nossos olhos, ao nosso derredor, em nosso meio, nos conclamando condições melhores. Diretamente não é para que a gente desista. A gente desiste porque quer, se assim for. Por isso, o entrar, o ingressar, o assumir, ou estar numa religião é paliativo. Pode ser temporário. Não deixa de produzir recursos benéficos por aquilo que começamos a compreender como sendo sementes que foram plantadas numa terra. Se ela vai fertilizar agora, depois, mais tarde, é uma outra situação. Ou seja, a gente pode estar dentro de uma religião. Aliás, a maior parte das religiões sérias sempre nos encaminha para o bem, para um bom procedimento. Mas tu nos coloca muito bem, Paulo, é necessário que a religião também entre dentro de nós. Corretamente. Nós estamos dentro de um templo religioso, estamos dentro, mas a religião não entrou ainda dentro do nosso templo maior, nosso coração, nossa alma. É até uma questão interessante, porque quando a gente repete o ensinamento de Cristo, buscai o reino de Deus que está dentro de vós. Uma pequena curiosidade, por que será que ele não fez referência a templos, não, oratórias, nem sequer faz referência ao próprio lar? É que não basta estar no lar. É necessário que o lar esteja em vós. E isso é um efeito da convivência harmoniosa. Allan Kardec, quando apresenta-nos a revelação espírita, ele não nos diz que fora do espiritismo, nem tampouco fora das instituições espíritas. Resposta à pergunta, com muita clareza. Porém, é aí, neste meio, que nós vamos encontrar um reforço, que nós vamos encontrar exatamente o apoio necessário. Mas continuamos, a responsabilidade do uso é nossa. Portanto, não dá para entrar e sair e culpar o semelhante. Até porque o fato de você aprender uma religião, aprender uma doutrina, aprender uma ciência, não te isenta de fazer uso desse recurso para prejudicar o semelhante. Aí vem aquela mensagem ias completar do Kardec, né? Não é fora da religião. A salvação não está dentro. Eu estou confundindo. Não é fora do espiritismo que é a salvação. É fora da caridade que não há salvação. Fora da caridade que não há salvação. É um efeito do reino de Deus em nós. Da obediência cristã à legislação divina que está em nossa consciência. Então, Paulo, qual é a mensagem de Jesus sobre o duelo? Qual foi a mensagem de Jesus já naquela época? Naquela época, e 2 milênios 2.000 anos atrás. A visão que tinha o Cristo, né? Porque ele conhecia o ser humano que estava aqui na Terra. Sem sombra de dúvida, né? Ele conhecia o coração do ser humano. Que visão. Qual a mensagem de Jesus para nós sobre o duelo? Nós apoiamos primeiramente o Novo Testamento. Convém a gente sempre
fazer essa reportação, né? O primeiro livro da organização do conjunto, livro de Mateus, capítulo 5. Jesus completa o que foi dito aos antigos é o tema principal do homicídio, o subtítulo, né? No versículo 21 diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quinto mandamento de Moisés. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, na tarde de hoje. No capítulo 6, depois de orientar aos discípulos como orar, ele apresenta a oração dominical no versículo 9. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu. No versículo 12, um pequeno salto para corroborar com a temática: e perdoa-nos as nossas dívidas, alguns outros as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, aos que nos ofendem. Predispositivo à prevenção dos duelos. Perdoar. Assim como nós queremos o perdão divino, também nós devemos aplicá-lo aos nossos semelhantes. E da mesma forma como nós perdoarmos os nossos semelhantes, nós estamos querendo que o nosso semelhante nos perdoe. Então, por isso, o duelo ele só pode ser se for o duelo para o bem. Depois o mestre em Getsemane, no capítulo 18, no versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Ele se chamava Malcom. Jesus, vendo a cena, disse a Simão Pedro: mete a espada na bainha. Portanto, mete a tua arma no coldre. Seria a simbologia de hoje. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Olha, a expressão simbólica, aparentemente dócil, do grave compromisso que ele trouxe para nos exemplificar. E como é que nós podemos conceituar o nosso compromisso? É um cálice que a gente vai tomando de gole em gole, diante das necessidades evolutivas que vamos nos colocando. E por isso, vai complementar Lucas no capítulo 23, quando da crucificação. Aí o momento, diríamos, crítico, né? No versículo 34, contudo, Jesus dizia, independente dos dueladores contra ele, ele não duelou com ninguém. No campo da destruição abusiva, não. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Convém a nós sabermos o que fazer. Que lição, né? Que bela lição. É para refletirmos muito profundamente a respeito dos dias vigentes. Qual é a nossa conduta perante as críticas, perante as condenações, as achincalhações, os achaques, os embates? Na postura espírita, domínio das nossas inclinações más é primordial, para que assim consigamos um mínimo de exercício prático e, quem sabe, eficaz do perdão. Com essa mensagem do Cristo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa mensagem do Cristo tão forte, Paulo, queremos assim, com essa imagem de Jesus, esse amor, queremos assim, Paulo, te agradecer profundamente, amorosamente, a tua presença aqui.
nos trazendo esse manancial de esclarecimentos, que também foi um conforto e um consolo a nós todos, de toda a nossa equipe, nosso muito obrigado. Nós que agradecemos de coração a oportunidade, sempre, a Liga Espírita Pelotense, né? E vamos sempre autoafirmar a expressão almas amores, em todos os campos por onde os nossos pensamentos se projetarem. Porque o nosso compromisso máter é com esse elemento de ligação universal. E para não nos fragilizarmos neste momento, aí está ele a nos convidar, de diversas formas. Nossa imensa gratidão por esse acolhimento, esse carinho também da emissora Rádio Tupãssi, AM de Pelotas. Leve nosso fraterno abraço, Paulo, ao nosso querido Centro Espírita de Djalma de Matos, a todos os trabalhadores, ao qual a gente faz parte do Centro Espírita de Djalma de Matos, então a todos os trabalhadores, estudantes, frequentadores. Nossa, muito obrigado. Será uma tarefa. Leve o nosso grande abraço aos nossos amigos. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos, assim, agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, agradecer a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o nosso competente técnico aqui da rádio, esse competente técnico, esse amigo Sidney Coeixon, agradecer o nosso técnico de transmissão, esse grande amigo Cláudio Leão, e também agradecer a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, a diretoria da Liga Espírita Pelotense, em nome da presidência Célia Pires. Mais uma vez agradecer imensamente a presença do nosso amigo Paulo Ferreira, que abrilhantou nosso programa, mas também não esquecendo de agradecer a você, amigo e amiga ouvinte, aquele que nos assiste pelo Facebook, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira às 5 horas, e nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim um final de sexta-feira maravilhosa, e aquele final de semana e começo de semana, cheio de alegria, cheio de saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.